Após ligá-la, eu abri o GPU-Z e foram essas informações que apareceram. O chip gráfico GA104, data 2021, sem especificar o dia, HOPS e TMU 64/112, 12 GB da Samsung e mais alguns detalhes que vou tratar no final dos testes. O teste da placa foi feito usando um Ryzen 5 5600X, placa-mãe B550 e 16 GB de RAM, 2x8 GB, crucial a 3400 MHz. O primeiro jogo testado foi o Warzone Full HD, FOV 120, gráficos voltados mais para o alto. A média foi de 125 FPS, com temperatura perto dos 57 graus. A média é menor do que as concorrentes da AMD nesse jogo, então recomendo mais placa AMD para quem curte o Warzone. Embora, olhem só, um inscrito relatou a mim recentemente que teve problemas com a RX 6600 dele na caldeira. Então, como sempre, a Nvidia tem maior estabilidade de drivers. Testei o Deus da Guerra em Full HD no Ultra e a média foi de 62 FPS com temperatura em cerca de 72 graus. Sempre falo para vocês que esse jogo e o Resident Evil estressam e esquentam bastante a GPU. Então vejam que mesmo que um jogo assim, a temperatura não passou de 72 graus, algo que eu achei muito bom. E o nível de ruído dessa placa é muito baixo também. O Far Cry 6 eu testei no Ultra em Full HD e o desafio aqui foi menor. A média de FPS foi cerca de 93 e a temperatura máxima foi cerca de 70 graus. Foi um bom resultado aqui, embora poucos inscritos mostrem interesse nesse jogo. O Cyberbug 2077 foi testado em Full HD no Ultra e texturas no alto. A média foi de cerca de 59 FPS com temperaturas máximas na casa dos 72 graus também. Aqui, hora ou outra, a taxa de quadro será inferior aos 60, que é que o gamer médio geralmente procura. Mas considerando que é o Cyberpunk e que nem sempre isso acontece, achei o resultado ok. Testei também o Resident Evil Village em Full HD, qualidade gráfica alta, não no máximo, mas com Ray Tracing ativo no baixo, e a média de FPS foi cerca de 88. Percebam que a temperatura ficou mais baixa ainda, cerca de 65 a 67 graus. Isso acontece porque nesse jogo, exclusivamente, eu estava testando com as fãs da placa a 80% por conta da live que eu estava fazendo. Então vejam que dá para facilmente reduzir a temperatura dela, mas eu vou tratar disso no final dos jogos. Eu também testei o jogo sem Ray Tracing e a média de FPS subiu para cerca de 170. Lembrando que não ficou no máximo o jogo, tá? Esse jogo possibilita tantas mudanças que eu ainda não tenho um padrão certo nele. E o último jogo foi o Elden Ring no máximo em Full HD. Finalmente comprei ele, mas vai ser um dinheiro mais gasto aqui só para fazer testes do que para zerar. Provavelmente eu não vou jogar muito esse jogo não. Mas o importante mesmo é que a média de FPS ficou na casa dos 60 e que é o máximo do jogo, A temperatura da placa fica na casa dos 60 também. Não por conta do perfil de fãs, mas por conta que está limitado sempre aos 60 FPS por conta do jogo. Então a placa não é tão exigida e esquenta pouco mesmo, esquenta menos do que o normal. O jogo não se mostrou desafio em Full HD, talvez seja um desafio em 4K.